Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 11. A primeira coisa que a alma deve é fazer morrer a própria vontade em tudo, mortificando-a constantemente em todas as coisas. Depois me dizia: a primeira coisa que quero que mortifiques é a tua vontade. Aquele eu deve ser destruído em ti. Quero que a tenhas sacrificada como vítima diante de mim, para fazer de tua vontade e da minha, para fazer que de tua vontade e da minha se formem uma só. Não estás contente? Eu respondia: sim, Senhor, mas dá-me a graça, porque vejo que por mim nada posso. E ele continuava dizendo-me: sim, eu mesmo te contradirei em tudo, e às vezes por meio das criaturas. E assim se sucedia. Por exemplo, pela manhã, eu acordasse e não me levantasse, se eu não me levantasse logo, a voz interior me dizia: tu descansas e eu não tive outro leito que a cruz. Logo, logo, sem tanta satisfação. Se caminhava e minha vista se ia um pouco longe, logo me repreendia. Não quero que a tua vista se afaste de ti além da distância de um passo a outro, para fazer com que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me: eu tudo criei por teu amor. Privas a tua vista deste contentamento por meu amor. Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como, por exemplo, os ornamentos dos altares, as procissões, dizia-me: não deves ter outro prazer senão somente em mim. Se enquanto trabalhava, estava sentada, me dizia: estás muito cômoda. Não te lembras que minha vida foi um contínuo penar, e tu, logo para agradá-lo, me sentava na metade da cadeira e a outra metade a deixava vazia, e algumas vezes em brincadeira lhe dizia: vê, senhor, a metade da cadeira está vazia, vem sentar-se junto a mim? Uma vez senti-me tão feliz que nem sei dizer. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e apatia, me dizia: logo, depressa, que o tempo que ganharás, apressando-te, virás a passá-lo junto a mim na oração. Às vezes, ele mesmo me dizia quanto trabalho eu deveria fazer. Pedia que ele viesse me ajudar. Sim, sim, me respondia. Faremos isso juntos para que depois de terminares, ficaremos mais livres. E acontecia que em uma hora ou duas eu fazia o que tinha que fazer o dia todo.
Então ia rezar e me dava tantas luzes e me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para contá-las. Lembro-me que, enquanto trabalhava sozinha, via que o fio não era suficiente para concluir o trabalho e que teria que ir com a família para buscá-lo. Então me dirigia a ele e dizia: De que serve, meu amado, ter-me ajudado? Porque agora vejo que preciso ir à família e posso encontrar pessoas e elas me impedirão de voltar novamente. E então nossa conversa terminará. O quê? O quê? Ele me dizia. E tu tens fé? Sim, pois não temas, eu te farei terminar tudo. E assim sucedia, e logo eu me punha a rezar. Se fosse a hora do almoço e eu comesse algo agradável, repreendia-me internamente, dizendo: Talvez tenhas esquecido que eu não tinha outro gosto, além de sofrer por teu amor, e que tu não deverias ter outro gosto, além de te mortificares por meu amor? Deixa e come o que não te agrada. E eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço. Ou então dizia que não queria mais. E muitas vezes passava quase em jejum. Mas quando ia rezar, recebia tanta força e sentia tanta saciedade que me sentia enjoada de tudo o mais. Outras vezes, para me contradizer, se eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: Quero que te alimentes, por meu amor. E enquanto a comida se une ao corpo, peça-me para unir o meu amor à tua alma, e todas as coisas serão santificadas. Em uma palavra, sem ir mais longe, mesmo nas menores coisas, tratava de fazer morrer minha vontade, para me fazer viver apenas para ele. Permitia que até o confessor me contradizesse, como, por exemplo, eu tinha um grande desejo de receber a comunhão, e durante todo o dia e noite não fiz nada além de me preparar. Meus olhos não podiam fechar-se para dormir devido ao palpitar contínuo do coração. E lhe dizia: Senhor, apresse-te, porque não posso ficar sem ti. Acelera as horas, faz surgir logo o sol, porque não aguento mais, meu coração desfalece. Ele próprio fazia-me certos convites amorosos, com os quais me sentia despedaçar o coração e me dizia: Vê, eu estou só, não sintas pena de não poder dormir. Trata-se de fazer companhia ao teu Deus, teu esposo, teu tudo, que é continuamente ofendido. Ah, não me negues esse consolo, que mais tarde, nas tuas aflições, eu não te deixarei. Enquanto eu estava com essas disposições, de manhã ia com o confessor, e sem saber o porquê, a primeira coisa que ele me dizia era: Não quero que receba a comunhão. Digo a verdade, era tão amargo para mim que às vezes não fazia nada além de chorar. Não me atrevia a dizer nada ao confessor, porque era isso que Jesus queria que eu fizesse. Caso contrário, ele me repreendia. Mas ia ter com ele e dizia minha tristeza: Ó meu bem, por isso a vigília que fizemos esta noite, que depois de tanto esperar e desejar, devia ficar privada de ti? Sei bem que devo obedecer, mas diga-me, posso estar sem ti? Quem me dará a força? Ademais, qual o valor de ir a essa igreja sem levar-te comigo? Eu não sei o que fazer, mas tu podes remediar a tudo. Enquanto assim desabafava, sentia vir um fogo junto a mim, entrar uma chama no coração, e eu sentia dentro de mim, e em seguida me dizia: Acalma-te, acalma-te, eis-me aqui. Estou já em teu coração. O que temes agora? Não te aflijas mais. Eu mesmo quero te enxugar as lágrimas. Tens razão. Tu não podias estar sem mim, não é verdade? Então eu ficava tão aniquilada em mim mesma por isso. E dizia-lhe que se tivesse sido boa, ele não teria disposto dessa maneira. E pedia-lhe que não me deixasse mais,
que sem ele eu não queria ficar. Capítulo 12. Jesus quer se apaixonar pela alma que sofre por amor a ele. Por isso, a leva a mergulhar no mar sem limites de sua paixão, a primeira visão de Jesus. Depois dessas coisas, um dia, após a comunhão, sentia-o todo amoroso em mim, e que me amava tanto que ficava maravilhada, porque me via tão má e sem corresponder, e dizia dentro de mim: ao menos fora boa e lhe correspondera. Ainda tenho medo de que me deixe. Esse medo de me deixar sempre tive e ainda tenho, e às vezes é tanta a dor que sinto que acho que a pena de morte seria menor. E se ele próprio não vier a me acalmar, não sei como me dar paz. Entretanto, quer estreitar-se mais intimamente a mim. E enquanto o sentia dentro de mim, com uma voz interna me disse: minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero chegar aos fatos e para dispor teu coração para fazer o que eu quero de ti, isto é, a imitação da minha vida. Quero que entres no imenso mar da minha paixão, e quando tiveres correspondido bem à amargura das minhas penas, o amor com que as sofri, quem sou eu que tanto sofri? E quem és tu, criatura vil? Ah, teu coração não se atreverá a opor-se aos golpes à cruz, que eu preparei somente para o teu bem, mas sim, apenas pensando que eu, teu mestre, sofri tanto. Tuas tristezas parecerão sombras comparadas às minhas. O sofrimento será doce para ti e serás incapaz de ficar sem algum sofrimento. Minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Pedi-lhe para dar-me força, porque sem ele eu teria usado seus próprios dons para ofender o doador. Então comecei a meditar na paixão, e isso fez tanto bem à minha alma que acho que todo o bem chegou a mim dessa fonte. Via a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz, que com seus inúmeros raios me feriam muito, isto é, raios de paciência, de humildade, de obediência e de tantas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada me vendo tão diferente dele. Aqueles raios que me inundaram eram para mim muitas outras censuras que me diziam: um Deus paciente e tu, um Deus humilde e submetido até aos seus próprios inimigos, e tu, um Deus que sofre tanto por teu amor e teus sofrimentos por seu amor. Onde eles estão? Às vezes, ele mesmo me narrava as penas sofridas e eu ficava tão comovida que chorava amargamente. Um dia, enquanto trabalhava, estava considerando as penas muito amargas que meu bom Jesus sofreu. Porém, meu coração se sentiu tão oprimido pela dor que me faltava respiração. Temendo algo, eu queria me distrair inclinando-me para a varanda. Começo a olhar no meio da rua, mas o que vejo? Vejo a rua cheia de gente, e no meio, meu amado Jesus com a cruz nos ombros. Um o puxava de um lado, o outro, alguém pelo outro lado, todo ofegante, com o rosto gotejando sangue e levantando os olhos em minha direção, numa atitude de me pedir ajuda. Quem pode contar a dor que senti, a impressão que uma cena tão lamentável causou em minha alma? Entrei rapidamente em meu quarto. Eu mesma não sabia onde estava. Sentia meu coração rasgar em pedaços por causa da dor. E chorando lhe dizia: meu Jesus, ao menos eu pudesse ajudar-te, pudesse libertar-te daqueles lobos furiosos. Ah, eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em teu lugar, para aliviar minha dor. Ah, meu bem, dá-me sofrimento, porque não é justo que tu sofras tanto, e eu, pecadora, fique sem sofrer. Desde então, recordo
que se incendiou em mim tanto desejo de sofrer que não se apagou até agora. Também me lembro que depois da comunhão, pedia-lhe ardentemente para me conceder sofrimento, e ele, às vezes, para me contentar, parecia-me que tomava os espinhos de sua coroa e cravava-os no meu coração. Outras vezes, sentia que tomava meu coração entre suas mãos e o estreitava tão forte que, pela dor que eu sentia, perdia os sentidos. Quando lhe avisava que as pessoas poderiam perceber algo e ele estava disposto a me dar essas penas, eu logo lhe dizia: Senhor, o que tu estás fazendo? Peço que me des o sofrimento, mas que ninguém perceba. Assim, por algum tempo, ele me contentou, mas meus pecados me tornaram indigna de sofrer secretamente, sem que ninguém o soubesse. Capítulo 13. Jesus quer que a alma toque com a mão o seu próprio nada e se disponha da mais profunda humildade. Por isso, a priva de toda consolação e graça sensível. Escondendo-se dela. Lembro-me que muitas vezes após a comunhão, ele me dizia: Tu não poderás realmente se assemelhar a mim, senão por meio de sofrimentos. Até agora estive ao seu lado. Agora quero deixar-te sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Vê, até agora eu te guiei pela mão, instruindo-te e corrigindo-te em tudo. E tu não fizeste nada além de me seguir. Agora eu quero que faças isso por ti mesma. Entretanto, mais atenta do que antes, pensando que estou olhando para ti, mas sem me fazer sentir. E que, quando eu me fizer sentir novamente, virei para recompensar-te se tiveres sido fiel a mim, ou punir-te se tiveres sido ingrata. Fiquei tão assustada e aterrorizada com esta notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como, depois que me fizeste deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenhas esquecido do quão ruim eu sou, e que sem ti eu não posso fazer nada? E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: É que eu quero fazer-te compreender bem quem tu és. Vê, estou fazendo isso para o teu próprio bem. Não te entristeças. Quero preparar teu coração para receber as graças que te designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente. Agora será menos sensível. Te farei tocar com a mão o teu nada. Te cimentarei bem na profundidade humilde. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-te, deverias alegrar-te e me agradecer. Porque, quanto antes eu te fizer passar pelo mar tempestuoso, mais cedo chegarás a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantos maiores graças eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. E ao dizer-me isso, parecia que ele estava me abençoando e indo embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que deixava em meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém, resignei-me à sua vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe: Adeus, ó santo esposo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado, considerando que eu tinha somente a ele, e sem ele não tinha outro consolo. Mas tudo se transformava em dores muito amargas. Antes, as próprias criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me pareciam dizer: Vê, somos obras do teu amado. Onde ele está?
Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensamento me vinha e me dizia: Ah, estas são as obras do teu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo, e tu não o vês. Ah, obras do meu Senhor, me deem notícias, me digam onde ele está. Falou-me que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar, me sentia gelar toda. Sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso, e eles atribuíam a alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos. Às vezes insistiam tanto que conseguiam, mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. Capítulo 14. A alma experimenta que não é capaz de nada sem Jesus Cristo e que deve tudo a Ele. Jesus, o verdadeiro diretor espiritual, a instrui sobre como fazê-lo no estado de escuridão e abandono, na oração, na comunhão e nas visitas ao Santíssimo Sacramento. Recordava-me também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões, claramente que tudo ele fizera até aí, tudo tinha sido obra de sua graça, e que de mim não ficava mais do que o puro nada e a inclinação ao mal. Tocava com a mão, que sem ele não sentia mais o amor tão sensível, nem aquelas luzes tão claras na meditação, de modo que permanecia por 2 ou 3 horas, mas, mesmo assim, fazia o máximo que podia, para repetir o que fazia quando o sentia, porque ouvia aquelas palavras que ressoaram: Se tu fores fiel a mim, irei premiar-te, se ingrata, castigar-te. Assim passava, às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos como lhe agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Ah, sim, certamente, lá o encontrava, não podia duvidar. E lembro-me de que ele raramente não se fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentava, mas não amorosa e amavelmente, senão severamente. Depois que passaram esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia-o voltar para o meu interior. Falava comigo mais claramente, e como em dias passados eu não tinha conseguido conceber nem uma palavra dentro de mim, nem ouvido qualquer coisa, então entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar antes. Até esse momento, não dizia nada ao confessor, ou a nenhuma outra alma vivente. Entretanto, fazia o quanto podia para corresponder-lhe, porque, senão ele me faria tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda. Continuando com o que havia começado, sentia-o dentro de mim, abraçava-o, estreitava-o e dizia-lhe: Amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: É nada o que tu passaste, prepara-te para provas mais duras. Por isso eu vim, para dispor teu coração e fortalecê-lo. Agora vais me contar tudo o que passou, tuas dúvidas e medos, todas as tuas dificuldades, para poder te ensinar como se comportar na minha ausência. Então eu narrei minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha o espírito para oferecer a ti. Na comunhão, não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da tua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria apressar-se imediatamente para fugir daquela dor, especialmente porque ainda parecia
especialmente porque parecia que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E ainda o medo que, ao voltar, tu me castigarias por não ter sido fiel. Então, eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor de que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, onde, antes me ensinavas a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento pelas ofensas que tu recebes. Então diga-me, como devo fazer? E ele, me instruindo benignamente, me dizia: Tens feito mal por estares tão perturbada. Não sabes que eu sou o espírito de paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração quando em oração não pode se recolher. Não quero que pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é. Fazendo dessa maneira, tu mesmo chamas a distração. Pelo contrário, quando estás nesse estado, a primeira coisa é que te humilhes, confessando-te merecedora dessas penas, pondo-te como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata, lhe lambe as mãos. Então tu, enquanto te vês espancada, abatida, sozinha, te resignarás às minhas santas disposições. Me agradecerás de todo o coração, beijarás a mão que te bate, reconhecendo-te indigna dessas dores. Então me oferecerás aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu as aceite como sacrifício de louvor, de satisfação por tua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, tua oração se elevará diante do meu trono como um incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para ti. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em teu nada, não terá forças para se aproximar. Eis que, onde pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Quanto à comunhão, não quero que te aflijas por não saber como vais ficar. Deves saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsêmani. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão te encontrares sozinha, agonizante, pensas que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Portanto, permanece junto a mim e faz uma comparação entre tuas dores e as minhas. Vê-te sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos, deixado sozinho até pelo meu divino Pai, e também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os teus, que fizeram parte deles, de modo que me parecia que queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão como se estivesse sob uma pensa, tanto que suei sangue vivo. Dize-me, quando chegaste a sofrer tanto? Então, quando te encontrares privada de mim, aflita, vazia de todo o consolo, cheia de tristeza, de angústia e dores, aproxima-te de mim. Limpa-me esse sangue, oferece-me essas tristezas como alívio para minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, encontrarás uma maneira de permanecer comigo após a comunhão. Não que não sofras, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas tu, pensando que com o teu sofrimento me dás conforto, ficarás satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, tu deves saber que tudo o que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o contínuo no sacramento do altar, o continuo no sacramento do altar. Por isso,
Quero que me visites 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-te comigo no sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso tu farás em todos os momentos do dia. Volta imediatamente o primeiro pensamento da manhã diante do tabernáculo, onde estou por teu amor, e visita-me. O último pensamento da tarde, enquanto tu dormes à noite, antes de comer, ao começo de toda a ação tua, caminhando, trabalhando. Enquanto assim me dizia, sentia-me toda confusa e, sem saber se poderia fazê-lo, disse-lhe: Senhor, peço que fiques comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer eu, miserável? E ele benignamente adicionava: Sim, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei, quero tua boa vontade e dar-te-ei qualquer ajuda que desejares. E assim fazia.